Oi, sexto ano, bom dia, tudo bem? Nossa última aula de história da semana, estávamos falando do governo de Pepino, que foi um prefeito de palácio que acabou virando rei. Pepino governou durante um tempo e depois quem vai assumir o poder é o seu filho Carlos Magno, que por sinal foi um rei aí que trouxe muita prosperidade para o reino dos francos. Vamos falar sobre o reinado de Carlos Magno na aula de hoje. Pega a sua apostila, página 48, para a gente começar a leitura. Coube a Carlos Magno suceder seu pai Pepino como rei dos francos. Durante seu reinado, Carlos Magno promoveu uma significativa expansão territorial e cuidou da administração do reino. Dividiu o território em províncias que tinham diferentes graus de importância conforme a região onde estavam e eram governadas por um militar de confiança pessoal. Então, Carlos Magno trouxe muita prosperidade para o reino dos francos, como você pode ver por aqui. Por ter um caráter centralizador, Carlos Magno criou o cargo de Missi Dominici, referente a fiscais que vigiavam todo o território dos francos para ver se as leis estavam sendo cumpridas corretamente pela população. Carlos Magno lançou vários editos com a intenção de criar um sistema jurídico por meio de leis comuns a seus habitantes. Tem um deverzinho aí, troca de ideias, você vai fazer daqui a pouquinho, vão continuar a leitura comigo. Para facilitar a comunicação e o comércio, foram criadas novas estradas e instituída uma moeda única chamada denir. À medida que ampliava o território do seu reino, Carlos Magno também aprofundou a aliança com a igreja. No ano de 800, ele foi coroado como imperador pelo Papa Leão III. Essa coroação estabelecia aí, então, uma aliança no Império Romano do Ocidente. Então, houve então uma aproximação muito forte de Carlos Magno com a Igreja Católica. Mas havia também uma jogada de interesses por trás disso. Por que o próprio Papa coroou Carlos Magno? Dando autoridade a Carlos Magno, ele conquistaria novos fiéis para a igreja. Era isso que o Papa queria. E em troca também, Carlos Magno teria muito prestígio, muito privilégio, né? Porque teria o Papa do seu lado. Nós temos aí na página 49 um outro exercício para você fazer. É já, daqui a pouquinho. Vamos para a página 50. Carlos Magno sabia desenhar algumas letras e conhecia poucas palavras em latim. Entretanto, durante seu reinado, procurou desenvolver a cultura do reino. Ele criou escolas, também estabeleceu um sistema de escrita. Nos mosteiros, os monges passaram a produzir livros com desenhos e tudo isso por incentivo do próprio imperador. Bom, em 843, o Tratado de Verdun dividiu o Império Carolíngio entre os netos de Carlos Magno. Então, você vê o império aí, depois da morte dele, sendo dividido em três. E isso acabou enfraquecendo o Império dos Francos, ele acabou se fragilizando e aí deu abertura para a invasão de outros povos. A divisão também possibilitou diversas invasões de povos vizinhos. Os vikings, os hunos, os magiares acabaram invadindo e o reino dos francos se enfraqueceu muito depois da morte de Carlos Magno. Nunca houve um rei que pudesse dar continuidade a todo o trabalho que ele realizou aqui em vida. Na página 51 tem mais uns deverzinhos para vocês fazerem lá em cima. Na parte de baixo, outras histórias que falam sobre os celtas. Você pode fazer um xizão que nós não vamos ler. A história dos celtas termina lá em cima na página 52. Pode fazer um xizão que nós não vamos ler. E agora vamos finalizar também com o dever da página 52. Vou deixar tudo explicadinho aqui na caixa de descrição para vocês. Beijo, crianças. Até mais.